Trabalho de transformações químicas. Fermentação alcoólica na produção de cerveja. Docente, professora Tatiana MacLeod. Discentes: Júlia Souza Prado, Lorena Moutinho Calisto, Ludiaila Pádua Santos e Vitor Moreira Marquezine. Novembro de 2018. Introdução. A técnica de produção de cerveja é uma técnica milenar utilizada desde os egípcios, mesopotâmios e ibérios. Ela é preparada pela fermentação alcoólica de leveduras Saccharomyces. Seu sabor é dado por três variáveis: a matéria-prima utilizada, são vários tipos de cereais, a levedura utilizada no processo e o processo de produção. Tipos de cerveja. As cervejas se diferenciam uma das outras principalmente pela cor, pelo teor alcoólico, pela proporção de malte cevada e pelo tipo de fermentação utilizada. Cor. A cor é um aspecto da cerveja que é medido pelo EBC ou pelo CRM, que são a medida europeia e a medida americana, como a gente pode ver na tabela ao lado, a variação da cor das cervejas. Teor alcoólico. O teor alcoólico da cerveja varia desde a sem álcool, que é de menos de 0,5% de álcool, até o mais alto, que seria os 7% de álcool. Proporção malte cevada. Algumas cervejas são puro malte, onde ela é utilizada 100% de malte na sua matéria-prima. Outras são meio a meio, com 50% de malte e 50% de cevada. E de 20% a 50% ela é chamada de cerveja vegetal. Tipos de fermentação. A primeira é a ALES, é uma alta fermentação. Nela é utilizada a levedura Saccharomyces cerevisiae. A Lagers, as fermentações Lager, chamada de baixa fermentação, e é utilizado a levedura Saccharomyces pastorianus. E também temos a Lambics, fermentação espontânea, que nela é utilizada a levedura Brettanomyces com bactérias láticas e acéticas. Ela deve ser realizada em barris de madeira. Processo de produção de cerveja. O processo de produção começa logo no armazenamento e no recebimento dos maltes, passando pela moagem do malte, mosturação, filtração, fervura, resfriamento, logo em seguida a fermentação, que é o processo mais importante, depois disso maturação, depois ela passa por uma segunda filtração e acabamento e pasteurização. E vale lembrar também que algumas cervejas não passam pelo último processo de pasteurização, que seriam a fervura para matar as leveduras e separar elas. Alguns tipos de cerveja continuam com a levedura na sua forma. Leveduras. As leveduras são micro-organismos eucarióticos que atuam no processo de transformação de cereais em álcool. As leveduras consomem os açúcares dos cereais e produzem álcool e dióxido de carbono. E também alguns ésteres, ácidos e álcools superiores que irão transmitir propriedades relacionadas ao sabor da cerveja. Fermentação alcoólica. O processo fermentativo é o ponto central da produção de qualquer bebida alcoólica, possuindo como principal objetivo a conversão de açúcares em etanol e gás carbônico, através das leveduras, em um meio anaeróbico, ou seja, com ausência de oxigênio. A glicose ela se transforma no piruvato, que em seguida vira o álcool etílico. A quantidade de levedura utilizada deve ser tal que resulte na concentração de 5 a 15 milhões de células de levedura por mililitro de mistura. Essa mistura é composta de água e malte. Aqui temos um esquema que representa a transformação
da, da glicose no piruvato e o piruvato perde um gás carbônico, se transformando em acetaldeído, onde depois disso ocorre a desidrogenase alcoólica e ele se transforma no etanol. Etapas da fermentação. A primeira etapa que ocorre é a oxidação das moléculas de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico, através do agente oxidante NAD, como a gente pode ver nas equações abaixo. Depois disso ocorre a redução do ácido pirúvico. A levedura não consegue sobreviver em um meio com mais de 25% de álcool. A maioria das capas naturais interrompe o crescimento a 12% de etanol em solução. Após a fermentação, ocorre a maturação. A cerveja é mantida por períodos variáveis de temperatura de aproximadamente 0 graus Celsius. É nessa fase que ocorre a sedimentação de partículas em suspensão e desencadeiam reações de esterificação que irão produzir aromatizantes essenciais para a cerveja. Considerações finais. A cerveja é uma das bebidas mais conhecidas e consumidas em todo o mundo. Seu processo de produção é cultural e economicamente muito importante. Sua qualidade será determinada pela levedura utilizada e pelos compostos produzidos durante a fermentação e a maturação, que exercem um grande impacto sobre o sabor e as características sensoriais da bebida. Algumas referências utilizadas no nosso trabalho.